18 horas. Notícias de Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Sextou, minha gente. Muito obrigada pela sua companhia. Você sintonizado aqui em 100,7. Eu, Karime Leão e Cid Soares, juntos no programa 18 horas. Boa noite, Cid Soares. Boa noite. Tudo certo? Tudo certo, tudo. Sextou. Opa, que maravilha. Eita. Muito boa noite para você também que nos assiste nas redes sociais no @18horas news. Boa noite, gente. Mix. E vamos aos destaques do 18 horas de hoje. O governador Wilson Lima e a cúpula da Segurança Pública foram multados pelo TRE por crime eleitoral. O Ministério da Saúde recomenda a vacinação contra pólio para conter avanço do vírus no país. Os nomes da bancada do Amazonas em Brasília, cotados para integrar a comissão que vai investigar os atos de 8 de janeiro. E as opções para o fim de semana na agenda Mix. 18 horas. Esses e outros destaques, os assuntos mais importantes para você. A análise, muito comentário também a partir de agora, no programa 18 horas de hoje, sexta-feira, 28 de abril, e o ano é 2023. Mix. Você está ouvindo... E começamos o programa desta sexta-feira com uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral. O governador Wilson Lima foi multado por crime eleitoral. Além dele, o vice-governador Tadeu de Souza e a cúpula da Segurança Pública do Estado também foram multados em R$100 mil. A decisão foi da desembargadora Carla Reis e o motivo, a utilização de servidores e bens públicos em propaganda eleitoral do ano passado, que reelegeu Wilson Lima. É isso, Karime. Olha, a desembargadora identificou na ação imagens de servidores da segurança pública, armas e viaturas usadas em propagandas eleitorais da coligação Aqui é Trabalho, do então candidato à reeleição Wilson Lima. E segundo a lei eleitoral, é vedada, ou seja, é proibida a utilização desses recursos por candidatos nas campanhas. Ela cita, inclusive, publicações das redes sociais onde Wilson desrespeitou a lei. O julgamento foi durante sessão virtual de quinta-feira, dia 27. E vale lembrar que ainda cabe recurso à decisão, mas agora só junto ao Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. A repórter Odineia Araújo traz pra gente a história completa. Vamos acompanhar. A decisão do Tribunal Regional Eleitoral veio após sessão virtual nesta quinta-feira. A relatora do processo, desembargadora Carla Reis, mostrou imagens de servidores da segurança pública, armas e viaturas usadas nas propagandas eleitorais da coligação Aqui é Trabalho, do então candidato à reeleição Wilson Lima. A desembargadora Carla Reis também citou publicações nas redes sociais onde Wilson Lima desrespeitou a lei ao mostrar agente fardado na sede dos bombeiros, numa interação dos servidores estaduais posando e modelando para a câmera, revelando que as imagens não foram captadas de forma aleatória. A lei eleitoral proíbe o uso de imagens de servidores e de bens públicos por candidatos nos pleitos eleitorais. Além de votar pela condenação de Wilson Lima e do seu vice Tadeu de Souza, a desembargadora Carla Reis também condenou o secretário de Segurança Pública Carlos Mansur, o comandante da Polícia Militar, Coronel Marcos Vinícius, e o comandante do Corpo de Bombeiros, Orleilson Muniz, pela prática de crime eleitoral. O voto de Carla Reis foi seguido pelos demais desembargadores do TRE por unanimidade. O governador do Amazonas, Wilson Lima, e a cúpula da Segurança Pública do Estado foram multados em mais de R$100 mil pela utilização de servidores e bens públicos em propaganda eleitoral na eleição de 2022. O advogado Carlos Santiago, do Comitê Amazonas de Combate à Corrupção Eleitoral, diz que a decisão da desembargadora é correta. A legislação eleitoral é clara, proíbe a utilização de bens públicos, de símbolos da administração, do Estado e o uso também de servidores para campanhas eleitorais. É o chamado uso da máquina pública que promove desequilíbrio no processo eleitoral.
É preciso ir muito além de uma simples multa. Carlos Santiago defende uma mudança efetiva na lei que rege as eleições no Brasil, com punições mais rígidas. Faz-se necessário a mudança da legislação eleitoral no sentido de caçar o registro e a diplomação, se for o caso, daqueles agentes públicos que utilizaram a sua condição de gestor público para promover o desequilíbrio na disputa eleitoral. Os multados podem recorrer da decisão ao TSE, Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. Até o fechamento da reportagem, o governo do Amazonas e a cúpula da Segurança Pública do Estado não tinham se pronunciado sobre o assunto. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. É o que a gente chama de terceiro turno, né, Cid? A judicialização das eleições, o que vem acontecendo com bastante frequência aqui no Amazonas. Vou lembrar aqui o caso que a gente teve em 2017, da cassação do então governador José Melo e do vice Henrique Oliveira por compra de votos envolvendo a empresária Nair Blair na campanha de outubro de 2014, quando Melo foi eleito governador do estado. No caso da eleição do ano passado, ficou provado o crime eleitoral e por isso o governador Wilson Lima, o vice e a cúpula de segurança pública foram multados em R$100 mil. E como já disse a Carímio, né, cabe recurso, o caso vai ser decidido pelo Tribunal Superior Eleitoral. Só que normalmente esses casos tramitam lentamente na justiça, mas agora o Tribunal Regional Eleitoral foi bem ágil, pelo menos em aplicar a multa. O Cid, exatamente, até porque o uso da máquina, gente, foi escancarado, né, o uso. A própria desembargadora disse o seguinte na sentença, abre aspas, a publicação mostra o agente fardado na sede do Corpo de Bombeiros, não havendo, de certo, comprovação quanto ao horário ou ao dia da realização do discurso. Todavia, ressaltando-se neste ínterim que a divulgação do discurso teve o claro intuito de promover e, consequentemente, beneficiar o representado Wilson Miranda Lima, fecha aspas, disse a desembargadora. Em outro trecho, a desembargadora destaca que houve o seguinte, abre aspas, efetiva e franca interação dos servidores posando e modelando para a lente da câmera, né, não havendo aí que se cogitar em captação de imagens aleatórias em situação não programada ou ensaiada. Fecha aspas. Bom, além de votar pela condenação de Wilson Lima, do vice Tadeu de Souza, como a gente acompanhou na reportagem de Odneia Araújo, a desembargadora Carla Reis também condenou o secretário de Segurança Pública, Carlos Mansur, o comandante da Polícia Militar, Coronel Marcos Vinícius, e o comandante do Corpo de Bombeiros, Orleilson Muniz, pela prática de conduta vedada, ou seja, proibida, ou seja, de crime eleitoral. O voto de Carla Reis foi seguido pelos demais desembargadores e a decisão foi unânime, Cid, todo mundo entendeu a mesma coisa. Essa decisão aí é resultado de uma representação eleitoral apresentada pelo senador Eduardo Braga, do MDB, que disputou o cargo de governador. Braga anexou peças de campanha da coligação de Wilson e Tadeu que mostravam policiais fardados, viaturas da Rocan e até o ambiente interno do Centro Integrado de Operações de Segurança. Agora vamos esperar, né, os próximos passos no que esse crime eleitoral vai resultar. Será que fica só nessa multa de 100 mil? Só o tempo dirá. 18 horas. E agora vamos para mais um novo capítulo da novela da Capivara Filó. O influenciador digital Agenor Tupinambara entregou ontem Filó para o Ibama. Ela estava em Altazes e foi trazida para o Aeroclube de Manaus, onde foi entregue para os agentes do Ibama. Pois é, Filó está agora em centro de triagem de animais silvestres, onde vai passar por um processo de reinserção na natureza, como explica a repórter Nathalie Moraes. Após uma luta de 9 dias para tentar manter a companheira Filó por perto,
O influencer Agenor Tupinambá, que mostrava a rotina ao lado da capivara nas redes sociais, se despediu do animal nesta quinta-feira. Com auxílio de amigos, familiares e apoiadores da causa animal, o fazendeiro entregou o mamífero ao IBAMA aqui em Manaus. A capivara foi transportada em um avião de Altazes até o Aeroclube de Manaus, onde os agentes do IBAMA aguardavam por Agenor. Em seguida, a filó foi conduzida pelos agentes do órgão até um centro de triagem de animais silvestres, onde deve ser feito um trabalho para que ela seja reintegrada à natureza. Agenor foi denunciado por suspeita de abuso, maus tratos e exploração animal. Ele tinha um prazo de 6 dias para entregar a capivara às autoridades ambientais. O limite expirou na última segunda-feira. Uma nota foi publicada pelo influencer nas redes sociais, onde Agenor explica o fim da convivência com a capivara. Seu verdadeiro habitat natural é meu coração, escreveu Agenor em uma nota de despedida. Ainda na publicação, ele explicou que o IBAMA deu a possibilidade que Filó ficasse próxima dele e encontrasse um bando de capivaras para a integração. Mas ele disse ser difícil encontrar um bando e os riscos que ela poderia correr na região onde ele vive. Em nota, o IBAMA afirmou que foi até o local onde a capivara Filó estava e propôs a sua soltura nas proximidades de Altazes, mas a família do senhor Agenor ponderou que o animal poderia se tornar alvo de caçadores da região. Os veterinários, biólogos e a família e a assessoria do senhor Agenor concordaram que seria melhor deixá-la no centro de triagem de animais silvestres do IBAMA, onde ficará aos cuidados de analistas técnicos habilitados e com os meios necessários para a manutenção de sua saúde e bem-estar, podendo ser visitada por Agenor até que se encontre um local adequado para que ela seja reinserida à natureza. Esta medida foi aprovada pelos veterinários e biólogos presentes na equipe do IBAMA. A sugestão é que fique em uma unidade de conservação federal de proteção integral, com o mínimo de presença humana, gerida e cuidada pelo ICMBio. As decisões ocorreram de forma pacífica e conjunta entre as partes técnicos, família Tupinambá, visando sempre o bem-estar animal. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Ah, gente, sério isso? Não dá, né? Todo mundo aqui triste com a história, todo mundo muito triste com a história. Gente, tudo bem, mas a bichinha estava lá sendo bem tratada, ela estava num ambiente natural para ela, praticamente o quintal da casa, da fazenda do Agenor Tupinambá, e ela realmente estava bem tratada. Agora, ela parece que ela está órfã pela segunda vez. Primeiro quando caçaram a mãe e agora com a família que a acolheu. E ela vivia muito bem, obrigada. Daí foi todo esse circo que fizeram em função do bichinho, que é uma coisa muito comum aqui na região amazônica, uma região que as pessoas convivem, os ribeirinhos convivem muito bem com os bichinhos, né, que fazem parte aqui da região, não necessariamente vivem presos ou vivem com risco de saúde. Agora eu acho que até ela vai ficar meio triste. Será que a bichinha vai comer? Será? Enfim, muito triste o desfecho dessa história. Quero aqui saber como é que vai ficar, então, os casos dos outros animais, né? Será que o IBAMA vai proibir também a exploração dos botos lá em Novo Airão? E o passeio ecológico que a gente falou aqui, ou só porque ele fez muito sucesso nas redes sociais que foram em cima dele? Ah, gente, não dá, né? Acho que ninguém gostou desse resultado. Cid. Bom, eu só tenho uma coisa a falar, com toda honestidade. Um bicho que sobreviveu da forma que a Filó sobreviveu, ela foi tirada, né, das entranhas da mãe morta e sobrevive, é cuidado e tudo, e agora para um centro de triagem e tentarem colocá-la para colocá-la de volta na vida animal. Não vai dar certo, gente. Meu amigo. Não precisa ser técnico para isso, né? Vamos lá. Eu nem quero falar mais nada. É só isso. Sério isso, IBAMA? Tudo bem. Vamos seguir, é melhor. Vamos seguir. Bom, e o Ministério da Saúde recomenda a vacinação contra a pólio para conter o avanço do vírus que causa paralisia infantil detectado no Peru, aqui na fronteira com o Amazonas. A Secretaria de Saúde do Estado iniciou ação para intensificar a vacinação nos municípios da fronteira. Tabatinga é onde está o maior risco
e que também registra a menor taxa de vacinação. E desde 2019, nenhum estado aqui do país atingiu um índice superior a 95% de crianças vacinadas contra a doença. E os números caem a cada ano, como a gente acompanha na reportagem de Odineia Araújo. A poliomielite é uma doença infecto-contagiosa transmitida por um polivírus que vive no intestino. Embora ocorra com maior frequência em crianças menores de 4 anos, adultos também podem ser contaminados. Dores nas articulações, crescimento desigual das pernas ou paralisia nos membros, osteoporose, pé torto, dificuldade na fala e atrofia muscular são algumas das consequências da poliomielite. Aqui no Brasil, não existem casos de paralisia infantil, como é popularmente conhecida a doença, desde 1989. E desde 1994, o país tem o certificado da Organização Mundial de Saúde de área livre de circulação do vírus da polio. Mas no ano passado, a Comissão de Certificação para a Erradicação da Poliomielite nas Américas classificou o Brasil como região de muito risco para a paralisia infantil. E o caso recente de paralisia infantil no Peru, em uma criança indígena de 1 ano e 4 meses, reacendeu mais um alerta nas autoridades de saúde do Brasil. Até porque a única forma de evitar a doença é a vacinação. Mas a procura pelas doses caíram nos últimos 4 anos e desde 2019 nenhum estado atingiu o índice superior a 95% de imunizados. Aqui no Amazonas, a região de Tabatinga, na fronteira da Amazônia brasileira com o Peru, é um dos locais com maior risco de infecção pela baixa imunização. Por conta disso, a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas está intensificando a vacinação na região da Tríplice Fronteira, como explica Alessandro Melo, chefe de Vigilância Epidemiológica da FVS. A Fundação de Vigilância em Saúde, o Ministério da Saúde e a Unicef Brasil vem desenvolvendo na região da Tríplice Fronteira ações de vacinação no sentido de minimizar os riscos e eliminar os danos em decorrência do alerta do Ministério da Saúde frente a um caso confirmado de poliomielite no estado do Peru, localidade a 500 quilômetros da fronteira com o Brasil, vem intensificando as ações de vacinação. Nos municípios de Tabatinga, Benjamin Constant e Atalaia do Norte, os agentes de saúde estão fazendo busca ativa para que todas as crianças sejam protegidas contra a polio. É o que explica Alessandro Melo, chefe da Vigilância Epidemiológica da FVS. Foi realizado no dia 22 de abril o dia D de vacinação na região da Tríplice Fronteira, onde foi denominado Vacina Sem Fronteira, aonde nossos 3 municípios do estado do Amazonas, ainda Colômbia e Peru, realizaram simultaneamente uma grande campanha de vacinação nessa região, aonde cada estado, cada município realizou uma campanha de intensificação vacinal para a sua população e para a população que estava em trânsito. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Os partidos e os blocos partidários ainda não definiram os políticos que vão compor a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. A CPMI, que vai investir, né, as responsabilidades pelos atos de 8 de janeiro, mas já temos nomes favoritos aí para assumir a presidência e a relatoria. Exatamente, Cid. Então vamos chamar agora o nosso correspondente em Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, seja bem-vindo. Boa noite, Cadu. Então, Cadu, você que tem as informações, quais são os nomes mais cotados? E tem senador do Amazonas entre eles? Conta pra gente, Cadu. Boa noite. Nós estamos sem escutar você, Cadu. Só estamos com sua imagem. Oi. Agora melhorou? Agora melhorou? Chega junto. Agora sim. Desculpa a gripe, viu, gente? Eita. Olha a minha voz, o estado dela.
gripadaço, caiu um toró ontem aqui, me pegou. Gente, boa noite Karime, boa noite Cid Soares, meu querido, boa noite ouvintes do programa 18 horas. Karime, tem sim o senador do Amazonas, cotadíssimo, né? A bola da vez, por enquanto, é o senador Eduardo Braga, né? Que é o líder do MDB no Senado. O caminho foi aberto para ele depois que as apostas em torno do senador Renan Calheiros esfriaram, né? Porque Renan é arquirrival do presidente da Câmara, Arthur Lira. Os dois são do estado do Alagoas e disputam a hegemonia do poder naquele estado. Então, Arthur Lira é o líder do Centrão. Nos últimos dias ele cresceu bastante nas negociações em torno da CPMI e agora é o homem que dá as cartas do jogo. E no jogo dele não entra Renan Calheiros, mas entra Eduardo Braga. E Eduardo Braga é um político pragmático, né? Ele dialoga com o governo, dialoga com as alas de centro, dialoga com os partidos bolsonaristas, os partidos mais extremistas, né, da oposição extremada. Por isso, a oposição observa com tranquilidade a indicação de Eduardo Braga. Há um consenso, então. Agora, com relação à presidência da CPI mista, Karime, o principal nome é do deputado federal Arthur Maia, do União Brasil do estado da Bahia, ou seja, Centrão. E ele é a indicação do presidente Arthur Lira. Então vocês estão vendo que Arthur Lira ganhou nos 2 pontos aí, né? Com a indicação de Eduardo Braga e do Arthur Maia. Então temos possivelmente aí MDB e União Brasil no comando da CPMI mista dos atos de 8 de janeiro. Então, diante disso, a gente conclui 2 pontos aí, Karime Cid. O primeiro é que o governo ficou nas mãos do Centrão e que Arthur Lira está mandando muito, como a gente concluiu aqui. E segundo ponto é que a oposição ficou pequena demais nessa CPI. Logo, ela aí que lançou a ideia de instalar a CPI mista, né, para acusar o governo de omissão. Inclusive veio a público hoje na mídia, no jornal Folha de São Paulo, um relatório da ABIN que afirma que o governo foi avisado com antecedência dos ataques. Inclusive o envolvimento de militares, né? Que alguns militares do alto escalão estavam fechados ali com os manifestantes. Todas essas informações o governo já tinha, né? Então, as acusações de omissão, de negligência são plausíveis, têm materialidade, portanto, mas não definem uma CPMI, ainda mais que o telhado é de vidro, né? Os ataques aos poderes da República têm o DNA bolsonarista e o que pode ser revelado nas investigações vai prejudicar e muito não só lideranças bolsonaristas, empresários também, né? Outras pessoas aí que estão nos bastidores, que as autoridades ainda não chegaram, mas principalmente a própria família Bolsonaro. Então a primeira reunião da CPI mista deve acontecer na semana que vem, Karime, mas os partidos, embora já tenham definido quantas vagas vão ter, né? Porque a semana foi para isso, para definir os blocos, tanto de vagas, quais partidos vão ficar onde, ainda não se definiu quem vão ser os parlamentares que vão fazer parte dessa arena, desse show aí que vai ser, desse circo que vai ser a CPMI. Então a semana que vem é possível que se definam os integrantes, né, principalmente entre eles aí, possivelmente Eduardo Braga. O nome de Omar Aziz deu aquela esquentada, como a gente falou ao longo da semana, mas esfriou, subiu pro telhado o nome dele. Talvez seja até por preferência dele, mas o nome de Omar Aziz se mantém entre os integrantes da CPMI. Importante a gente frisar isso. Karime Cid. Cadu. Vamos esperar que esse foguete suba e exploda a cabeça de qualquer um que tenha participado disso. Vamos lá. Procede a informação de que parlamentares do Amazonas que integram grupo de trabalho da reforma tributária na Câmara dos Deputados já estão com passagem marcada para Paris? O que é que eles vão fazer lá, Cadu? Comer croissant. Não, brincadeira. Gente. Foi a primeira coisa que eu pensei. Né? Croissant caro esse, hein? É caro. Mas olha, gente, procede essa informação, viu? Os deputados Saulo Viana, Sidney Leite, Adail Filho foram confirmados nessa agenda internacional em Paris. Sidney Leite e Saulo Viana embarcam nesse domingo agora. Eu só não consegui confirmar aí a hora que o Adail Filho vai embarcar, mas ele vai sim. Pelo menos a Câmara dos Deputados confirmou essa agenda. Agora, Cid, os 3 deputados fazem parte daquele grupo de trabalho, né, que
que discute a reforma tributária no âmbito da Câmara dos Deputados. É por isso que não só eles, mas os outros 9 membros, né, o coordenador também, o deputado Reginaldo Lopes, o relator da matéria, o deputado Aguinaldo Ribeiro, foram convidados pela OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento. Eles vão conhecer, o grupo brasileiro vai conhecer de perto as experiências dos países europeus que integram esse bloco e que adotaram o imposto simplificado. A França e outros países aí da Europa, que fazem parte desse bloco da OCDE, adotaram o chamado IVA, né, que é um imposto sobre valor agregado, que junta aí vários impostos em um só tributo. E nessa imersão pela Europa, né, eles vão ficar em Paris, mas eles vão fazer parte dessa reunião. Os líderes da parte econômica estarão em Paris nessa reunião contando os cases aí, os cases de sucesso, digamos assim, né? E nessa imersão eles vão conhecer o que deu certo, né, com a implantação desse imposto simplificado nesses países. A ideia nessa imersão é ajudá-los a entender melhor o conceito de simplificação tributária, como é que isso acontece, qual o resultado, né? Porque é uma experiência absolutamente nova para o Brasil. E aqui no Brasil não vai ser IVA, vai ser IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que vai ter a mesma essência de simplificação. Agora, lembrando que essa questão de simplificação tributária é o gargalo da Zona Franca de Manaus, né? Que nesse meio tempo aí que anulam-se alguns impostos, tira o incentivo e a competitividade das empresas sediadas na Zona Franca de Manaus. Agora, esse grupo de trabalho, essa agenda internacional meio que pré-finaliza a agenda desse grupo de trabalho, viu, Cid? Que está caminhando para os finalmente, viu? No meio de maio, a ideia é que no meados de maio todos os trabalhos se acabem desse grupo de trabalho. E o deputado Reginaldo Lopes, que é o coordenador, ele disse que pretende se reunir com as bancadas estaduais antes de entregar o relatório final, que está previsto para o dia 16. Então, sobre o assunto Zona Franca de Manaus, antes de entregar o relatório, as lideranças do grupo de trabalho pretendem conversar com os parlamentares da bancada do Amazonas, não só os 3, mas toda a bancada do estado do Amazonas. Então vamos ver, acompanhar o mês de maio, porque vai ser um mês decisivo para a Zona Franca, com os finalmente aí do grupo de trabalho da reforma tributária. Cid Karime. E que muito nos preocupa, né, Cadu? Bom, Cadu, vamos lá. Exatamente. Vamos seguir aqui. Para reverter a queda na popularidade, o presidente Lula anunciou hoje reajuste para os servidores federais e mais um concurso público que também tem novo valor do mínimo, né, Cadu? Isso mesmo, Karime. Hoje o Palácio do Planalto promoveu a cerimônia de sanção do projeto de lei que reajusta em 9% o salário dos servidores públicos federais. E com esse movimento, Karime, o presidente Lula tenta recompor um pouco de sua popularidade, né? Mas principalmente ele traz para mais perto dele os servidores públicos federais. Praticamente todas as categorias do serviço público federal, com exceção da segurança pública, apoiaram o então candidato Lula nas eleições. Ou seja, ele cumpriu mais uma promessa de campanha, dando o reajuste salarial dos servidores públicos federais e está tentando liquidar um pouquinho a fatura, chamando eles para si, porque tem outras pautas que necessitam do apoio dessa massa aí dos servidores públicos federais. E falando em promessa de campanha, Karime, o presidente Lula vai anunciar na próxima segunda-feira, que é o Dia do Trabalhador, dia 1º de maio, o reajuste do salário mínimo para R$ 1.320. É outra medida que é também, né, foi um anúncio de campanha, né, uma promessa de campanha que ele pretende cumprir. Inclusive, ele vai antecipar isso daí, né? Outra medida que ele pretende anunciar é a correção da tabela do imposto de renda à pessoa física. A partir de maio agora, os trabalhadores que recebem salário de até R$ 2.640 vão ficar isentos do imposto de renda. A correção da tabela também era uma promessa de campanha, mas Lula havia dito que trabalhadores que recebem até R$ 5.000 iam ficar isentos. Então, só que os integrantes, sabendo disso, né, velhacos como são, eles disseram que, ele deram uma boa desculpa, né, disseram que Lula está cumprindo uma parte da promessa, o que significa que ele está atento a esse compromisso. Saíram pela tangente aí, né, mas a gente vai ficar de olho, porque em meio a esse evento, né, esse evento todo aí de
pré-festa do trabalhador, o que aconteceu hoje foi uma pré-festa do Dia do Trabalhador. O governo anunciou mais um concurso público, dessa vez para a FUNAI. O governo vai anunciar aí o certame para preencher 500 vagas. Então, com isso, serão 2 concursos anunciados, o do Ministério da Ciência e Tecnologia e o da FUNAI, totalizando aí 1.300 vagas. Volto com vocês, Karime Cid. Obrigada pelas informações, Cadu. Obrigado, querido. Melhoras aí dessa gripe, viu? Até segunda-feira. Tchau, tchau. Valeu, gente. Um abraço. Até tchau. 18 horas. E o Amazonas começou o processo para a emissão da nova carteira de identidade nacional. A novidade aqui vai ser incluído o número da inscrição do CPF como registro geral, único e válido para todo o país. O repórter André Meirelles traz mais detalhes. O processo para emitir a nova carteira de identidade nacional começou nesta quarta-feira no Amazonas. E com uma novidade. Agora, o número do CPF será o registro geral único e válido para todo o Brasil. O novo RG contém um QR Code e zona de leitura automatizada, dando possibilidade de checagem segura para forças de segurança pública e privada, segundo o governo federal. A solicitação do novo documento pode ser feita em todos os parques de Manaus, mas para isso é necessário realizar agendamento no site da Secretaria de Segurança Pública. A atualização das informações no CPF pode ser realizada de forma gratuita pela internet no site da Receita Federal. O processo foi acompanhado pelo Instituto de Identificação Aderson Conceição Melo e, conforme o diretor Mahatma Porto, o Amazonas conta com uma base de dados para confrontos para impedir a falsidade ideológica. A carteira de identidade nacional é um documento que está sendo aí, produzido pelo estado do Amazonas, integrado com a União, com a iniciativa federal, no sentido de tornar único o cadastro de uma pessoa. Já a carteira de identidade nacional, ela vai receber um número único no Brasil inteiro, que no caso foi o CPF escolhido, e ela vai ter acesso a uma série de benefícios, que nós vamos ter uma base de dados grandes para confronto, para verificação da real identidade daquela pessoa e com muito mais segurança para o cidadão e para a sociedade como um todo. A nova identidade está disponível somente para quem estiver com as informações do CPF de acordo com as certidões atualizadas, como é o caso do auxiliar de manutenção Cirnani Matos. Ele foi um dos primeiros a receber a nova carteira de identidade e, segundo ele, de forma rápida. Foi uma experiência nova e única, a modernização da carteira de identidade, um prazo que levaria 90 dias, 60 dias, uma semana, praticamente a identidade já está pronta, com certeza o tempo diminuiu muito, e a espera era grande, um meio-dia para poder tirar uma identidade, ou um dia todo, e agora em menos de meia hora conseguimos tirar a identidade. O cidadão que não estiver com as informações do CPF corretas deve procurar a Receita Federal para resolver a situação. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6 horas e 32 minutos em Manaus. Vamos conferir tempo e temperatura para esse fim de semana com Karime Leão. Previsão do tempo. E segundo informações do Clima Tempo, para este sábado a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, a mínima prevista de 23 graus, a máxima pode chegar a 32 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 63% e 98%. E no domingo também tem 90% de chances de chuva. A previsão é de sol com algumas nuvens e também deve chover rápido durante o dia e a noite. A mínima prevista é de 24 graus e a máxima não deve passar dos 31 graus. E o Serviço Geológico do Brasil confirmou hoje que não teremos uma grande cheia em Manaus esse ano. Aqui em Manaus, o Rio Negro deve atingir a cota de inundação a partir desse mês de maio e pode chegar a mais de 28 metros e 51 centímetros, com alcance máximo de 29 metros e 6 centímetros. Esse é o segundo alerta de cheia divulgado pelo CPRM. Pois é, e já o nível de inundação severa, que é atingido quando as águas dos rios ultrapassam os 29 metros, tem 12% de probabilidade de acontecer, como explica aí a pesquisadora em Geociência do Serviço Geológico do Brasil, Jussara Cury. Vamos ouvir o que ela diz.
município de Manaus, a previsão de cota máxima nesse intervalo médio ficou de 28 metros e 51, chegando à cota máxima no intervalo de 29 metros e 6. Um pouco acima da cota de inundação severa para o município, mas a probabilidade de ultrapassar essa cota máxima de 29 é só de 12%. Então, a cota média da previsão ficou em 28 metros e 51, isso para o município de Manaus. Os prognósticos climáticos indicam chuva concentrada na parte norte da bacia na próxima semana e há uma tendência, né, dessa intensidade de subida em todas essas estações permanecerem durante um tempo entre 4 e 5 centímetros e depois indo diminuindo, né, progressivamente, né, até estabilizar provavelmente em Manaus no mês de junho. Você está ouvindo 18 horas. Entrevista do dia. Bom, e segue as homenagens ao ex-governador Amazonino Mendes, que faleceu em 12 de fevereiro deste ano, aos 83 anos. Agora é a Câmara Municipal de Manaus que vai criar a medalha Amazonino Mendes, que será entregue a pessoas que tenham colaborado na criação de obras extraordinárias no Amazonas. E para falar mais sobre essa homenagem, vamos conversar agora com o vereador Gilmar Nascimento, autor do projeto de lei que propõe a criação da medalha Amazonino Mendes. Muito boa noite, seja bem-vindo ao 18 horas, aqui aos estúdios da Rádio Mix. Então, por que o senhor decidiu propor a criação dessa medalha que homenageia o ex-governador Amazonino Mendes? Boa noite. Boa noite, Karine. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Mix FM. Primeiro, o projeto de resolução 005-2023 ele já foi aprovado na Câmara Municipal de Manaus, onde ele cria, inserir dentre as condecorações que a Câmara oferece às personalidades que se destacam em várias áreas. Eu que estou no 6º mandato como vereador, que já tive a alegria de, como vereador, conhecer o trabalho do ex-prefeito, ex-governador, ex-senador, empresário, advogado, amazonino Armando Mendes, tive a felicidade de estar ali frente a frente com ele, de ouvir os pensamentos, de olhar nos olhos dele, ele pensando e transformando. Então, eu pensei como a gente imortalizar uma pessoa que fez grandes feitos. E aí eu pensei em homenageá-lo, criando uma condecoração na Câmara para homenagear também personalidades que também tenham esses mesmos atributos. Ou seja, quem era amazonino? Visionário, uma pessoa criativa, uma pessoa que vivia à frente do tempo, tinha uma visão de futuro. E eu disse, vou criar então uma condecoração na Câmara para homenagear as pessoas que se destacaram, ou se destacam ou se destacaram, né? Como uma personalidade que realizou grandes obras imortais, tá? Que revolucionou e trouxe um desenvolvimento para a cidade de Manaus. A Amazônia tem grandes feitos. Eu vou citar aqui, de todos eles, a Universidade Estadual do Amazonas, que transformou a vida do Amazonas inteiro do Brasil, criando uma universidade. Quando ele chega na prefeitura, ele cria o Bolsa Universidade, uma universidade também do município de Manaus. Então, isso repercute, isso é ser visionário, isso é ser criativo. Então, hoje na Câmara Municipal de Manaus, Karine, nós já temos essa medalha pronta para homenagear quem se destacou, quem vem se destacando ou quem se destacou, porque nós podemos homenagear também em memória quem? Através da família, dos filhos, né? Dos herdeiros de tudo isso, né? Vereador, 2 perguntas. A entrega da medalha Amazonino Mendes será anual e quando que nós vamos ter aí os primeiros agraciados? Olha, como você hoje tem no regimento interno, no 174, foi criado mais uma condecoração com esse nome do amazonino Armando Mendes, ela está disponível para todos os vereadores de Manaus, dentro do seu juízo de valor, eles escolherem personalidades que se identificam com essa honraria. Perfeito. Ou seja, que seja criativo, que seja idealizador e que comprove
com os seus feitos, obras ou serviços, feitos imortais, que conseguiram também transformar a vida de milhões de pessoas, como o amazonino fez. Certo. Agora, vendo, né, por esse lado, né, para que a medalha é para quem realizou algo extraordinário aqui no estado, se fosse hoje, para quem o senhor daria essa medalha? Hoje, agora, pode citar uns 2 nomes. Olha, eu citaria Gilberto Mestrinho. Gilberto Mestrinho também, um político que também renomado e de grandes feitos também, que hoje não está mais conosco, faleceu, mas deixou um legado. Então, a gente poderia imaginar que nós poderíamos condecorar o ex-governador, também senador Gilberto Mestrinho, com a medalha Amazonino Armando Mendes. E quem receberia essa medalha? Os filhos, Os né? filhos. Certo. Então é uma forma de homenagear, porque hoje nós temos condecorações que homenageiam somente as pessoas vivas. E eu criei uma possibilidade no regimento da gente homenagear também os que já faleceram. Porque você não transforma as coisas em 1 ano, 5 anos. Você pode fazer um feito que transforma a vida de muita gente, como o amazonino, que a gente teria inúmeras situações, aqui, Ponta Negra, o hospital, os hospitais, os conjuntos, a regularização de invasões que nós tivemos aqui há mais de 30 anos, quando ele chega, ele regulariza isso tudo. Mas aí o que eu diria? Você pediu 2 nomes, eu acho que é Gilberto Mestrinho, o próprio Amazonino Mendes, recebendo a medalha também, como idealizador. E quem receberia? Os filhos, né? Lógico. Então, 2 nomes aqui de pronto, bate-pronto seria esses. Eu nem vou lhe perguntar, que a pergunta que eu ia fazer agora, eu vou passar para a Karime. Bom, o senhor tem mais de 22 anos na Câmara de Vereadores de Manaus. Quais são as lembranças que o senhor tem das gestões municipal, estadual do prefeito e governador Amazonino Mendes? Olha, lembranças de reuniões onde eu acabei de falar, Karime, que eu vi reuniões com o prefeito conversando com os secretários e de repente ouvindo cada um, e ouvir e compartilhar das suas preocupações, de ouvir e ver a habilidade do amazonino conversar com o secretário e depois de ouvir ele dizer: perfeito, mas precisa fazer isso, mais isso, mais isso, mais isso. E de repente a gente vê aquele trabalho, uma pessoa criativa. Então eu não teria assim como identificar a medalha sem falar em criatividade, sem falar em visionário. É como São Bartolomeu, lá no século 11, 12, ele disse que tem pessoas que nós temos 3 visões: visão da aparência, visão da ciência e visão do além. Ou seja, visão do ver por ver para crer e ver além. Então o amazonino tinha 3 visões. Ele conseguia ver além, ele conseguia ver o futuro, por isso ele conseguia idealizar coisas e concretizar esse ideal. Então eu vi muitas reuniões dele assim, a vontade de solucionar os problemas, mesmo ele já não tendo toda aquela disposição, mas fazer a coisa acontecer com a sua habilidade, com a sua criatividade de encontrar as soluções para os problemas. E com a inteligência, né? Agora, vereador, para finalizar, mudando um pouco de assunto, o senhor vai continuar como presidente da Comissão de Constituição e Justiça? Sim, eu fui eleito, indicado pelo bloco. O regimento interno da Câmara, ele disciplina a composição das comissões sempre nas 2 primeiras reuniões ordinárias da primeira e da terceira sessão legislativa, ou seja, no 2º biênio. E ela marca a data e diz por quanto tempo você é eleito. Eu fui eleito, formaram-se 2 blocos, os 2 blocos indicaram os membros e eu fui indicado por dos blocos. Obedecemos à proporcionalidade, legítimo. O presidente da Câmara, vereador Caio, presidiu essa audiência. A DL, Diretoria Legislativa, calculou o coeficiente dos blocos. Eu preenchi legitimamente, fui nomeado pelo presidente e foi publicado no Diário Oficial. Agora, o meu partido, que eu fazia parte, me desfiliou
me deu uma carta de anuência para que eu me desfiliasse, que é uma hipótese constitucional, de acordo com o artigo 17, parágrafo 6º da Constituição, através da emenda constitucional número 111, de 28 de setembro de 2021, que criou uma hipótese de desfiliação partidária sem prejuízo do mandato. A simples carta, a entrega da carta de anuência do partido. Me entregaram a carta, o vereador Diego me entregou a carta, depois pediu que eu pedisse a minha desfiliação, eu disse que eu não pediria a minha desfiliação, que eu teria só autorização para me desfiliar e que eu iria fazer isso no momento oportuno. Mas ele me desfiliou e comunicou à Câmara e pediu as vagas que eu participo. As vagas não são do União Brasil, as vagas são do Bloco. E foi eleito. Não pode uma mudança depois, provocada pelo partido, fazer com que haja mudança nas comissões. Senão, o vereador Elan Campelo, não Alan Campelo, né? O Elan Alencar, ele vai sair das comissões porque também ele mudou de partido. O Peixoto também. Isso criaria uma insegurança jurídica. Então, há um pensamento equivocado por parte do nobre colega Diego Afonso, que as vagas das comissões são dos partidos. As vagas são órgãos da Câmara. E o regimento apenas ele diz qual é o tempo e qual é a forma. O tempo foi dia 7 de fevereiro de 2023, publicado no dia 8 de fevereiro no Diário Oficial, por 2 anos. E qual é a forma? Coeficiente de comissão de partidos ou de blocos. A forma foi blocos. Calculou o coeficiente, 3 vagas para um, 4 vagas para outro. Preencheu tudo legítimo. E segue assim. Fazer isso seria atropelar o regimento, a LOMAN, a Constituição Federal. Isso seria uma aberração. Durante mais de 20 anos lá, eu nunca vi isso, né? Então eu fico tranquilo. Segue, sim, lá na comissão, tá? Presidente da comissão. Sigo colaborando, produzindo bastante. Quando eu recebi a CCJ, nós tínhamos aí mais de 350 projetos, então nós estamos produzindo bastante, graças a todos os membros, graças a esse trabalho nosso de fazer o melhor. Então, estou muito tranquilo. Tá ótimo, então muitíssimo obrigada pela sua presença hoje aqui nos estúdios da Mix. Eu que te agradeço, deixo um abraço aqui para todos os ouvintes da Mix, ao Armando também, que é também herdeiro aqui do Amazonino, e tenho certeza também que com certeza tem esse DNA também de ser visionário e ser criativo. Poderia ganhar a medalha. Pode. Já, Obrigado, vereador. Um grande abraço. Boa noite. Começamos com o vereador Gilmar Nascimento. 18 horas. E a partir de amanhã, sábado, Manaus começa a aplicação da vacina bivalente contra a Covid-19 para todas as pessoas a partir dos 18 anos de idade. Isso mesmo. E para receber a bivalente é preciso ter o esquema vacinal primário completo, ou seja, 2 doses. E ter recebido também a última dose, segunda dose ou alguma dose de reforço. Há pelo menos 4 meses. Exatamente, Cid. Os endereços e horários de funcionamento estão listados no site da Secretaria Municipal de Saúde, que é o censa.manaus.am.gov.br. Mix. E o Dia do Trabalhador, que é 1º de maio, vai cair na próxima segunda-feira este ano e vai contar com a programação especial. A repórter Nathalie Moraes traz os detalhes pra gente. O novo espaço Casa de Praia Zezinho Correia, antigo local Casa de Praia na Ponta Negra, zona oeste da cidade, será inaugurado nesta segunda-feira, dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, com shows do cantor Frejá e de vários artistas locais. No local, funcionava uma antiga casa de shows que estava abandonada há mais de 2 décadas. Durante a coletiva de imprensa, o titular da Secretaria Municipal de Trabalho, Empreendedorismo e Inovação, Raildir Júnior, acompanhado do diretor-presidente da Manaus CUT, Oswaldo Cardoso, deram os detalhes sobre o novo empreendimento na Ponta Negra, que deve fortalecer o empreendedorismo e o turismo aqui na cidade. O secretário, Raildir Júnior, falou sobre os preparativos e a agenda de shows para a grande festa no Dia do Trabalhador. Estamos entregando para a cidade, então nada mais justo entregar exatamente no Dia do Trabalhador. E era uma demanda da cidade de Manaus que não se
se fizessem eventos apenas na Ponta Negra. Por isso a gente está também fazendo lá no Shopping Felipe Dal, para fazer com que as pessoas, lá onde nós temos a nossa maior densidade populacional, também possam ter eventos culturais importantes na cidade. E aí é um presente, ressalto, aos trabalhadores da cidade. Concluído em menos de um ano, o novo espaço é a primeira grande obra de reabilitação de um antigo prédio abandonado e deteriorado há mais de 20 anos. O projeto tem assinatura do Instituto Municipal de Planejamento Urbano, o INPLURB, e o responsável pela obra e gestão do local Casa de Praia Zezinho Correia é a Centep. Com foco no lazer, turismo, negócios, artesanato, gastronomia, o novo espaço será incluído no roteiro turístico para os viajantes que passarem por Manaus. A Manaus CUT é a responsável pela operação e a produção artística da inauguração do local Casa de Praia. Na festa do Dia do Trabalhador foram confirmadas as atrações musicais que irão embalar o Dia do Trabalhador na capital amazonense. Na inauguração da Casa de Praia Zezinho Correia, haverá show gratuito do cantor Frejá e atrações locais como Jorge Japa, Wendel Pinheiro e o cover do Renato Russo. Além da programação na Ponta Negra, haverá também shows no Shopping Felipe Dal, na zona leste aqui da cidade. Os artistas confirmados foram Jorge Japa, Kelton Piloto, além de um aulão de ritmos que acontece pela manhã com Hudson Praia. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 50 minutos. Vamos conferir os assuntos dos bastidores da política local, da política amazonense, com a jornalista Cíntia Blink. Muito boa noite, Cíntia. Então, vamos lá. Paulderney Avelino foi reeleito presidente estadual do União Brasil. Os deputados federais Saulo Viana e Fausto Júnior queriam o governador Wilson Lima nesse cargo, não é isso? Conta pra gente, explica aí essa situação. Oi, Karime, Cid, todo mundo que tá com a gente na 100.7. Então, sabe que eu liguei pro Paulderney Avelino, que é secretário hoje, e sobre isso, né, falar sobre isso, ele falou, ó, não foi nada demais. Não sei se concordo, vou te explicar por quê. O União Brasil ele é resultado ali da junção, né, do Democratas com o Partido Social Liberal. O Democratas foi comandado aí por Paulderney Avelino e ele veio presidente do União Brasil. Só que aí o que acontece? Hoje, como a Karime falou, teve uma eleição e Paulderney Avelino foi reconduzido aí a esse cargo de presidente do União Brasil. Se cogitou, se falava nos bastidores e até publicamente, já que os deputados federais Saulo Viana e Fausto Júnior disseram que queriam o Wilson Lima nesse cargo, o governador Wilson Lima, como presidente do União Brasil. Vamos lembrar que o Wilson Lima está dominando tudo que é partido que tem tempo de TV e fundo partidário, coisa que o Avante não tem. E Davi Almeida precisa encontrar um partido para ele. Pois é, Paulderney Avelino, ele hoje é secretário na gestão Wilson Lima, mas até outro dia ele era secretário na gestão Davi Almeida. Então, se há um interesse em colocar o Wilson Lima nesse cargo, é porque talvez Paulderney não esteja assim tão fechado com o Wilson Lima. Será que o União Brasil pode virar uma opção para Davi Almeida, de repente? Enfim, e aí também conversei aí com outros parlamentares que me disseram o seguinte, nós não participamos dessa eleição, partido que é democrático de verdade, todos os filiados participam, não fomos chamados, foi só uma comissão que fez, uma comissão executiva. Então, assim, um tom de racha ali dentro, viu? Então, não sei se está tudo normal, tudo tão bem, tudo tão tranquilo, foi só uma burocracia. Tem que verificar mais, mas pelo visto, não é só, né? Não foi ali só uma, sabe, uma solenidadezinha, só mais uma coisa que aconteceu. Vamos olhar para isso aí com mais carinho. Karime, Cid. Bom, Blink, de olho já em 2024, evidente, né? Vereadores estão promovendo aí o troca-troca partidário na Câmara Municipal de Manaus. Quem já fez essas mudanças? Conta pra gente. Pois é, a gente até teve aí um adiantamento na entrevista com o vereador Gilmar Nascimento. Ele falou um pouco aí do que aconteceu. Ele, inclusive, tá na lista aí de quem teve que mudar. Ele foi convidado, né, a sair do União Brasil, então ele hoje até tá sem partido. Mas não foi só troca de partido, mas essas trocas, elas não são só uma troca de sigla. Elas representam um monte de coisa, né? Porque também muda a liderança, influencia no dia a dia. Por exemplo,
o vereador Gilmar Nascimento, se realmente ele saiu do União Brasil, certo? Mas e aí, esse impasse que existe, ele continua presidente da CCJ, da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que é a mais importante da casa? Apesar dele defender aqui que continua, isso não está tão claro, tão evidente. Pode ser que sim, pode ser que não. É do partido ou é do bloco? São questões que surgem. Essa é uma, mas há outras também. Por exemplo, o vereador Peixoto, ele fazia parte do PROS. O PROS e virou Agir, né? Ele foi pro Agir. Na quarta-feira, isso foi na segunda. Na quarta, a vereadora Thaís Alipe assumiu a presidência do Diretório Municipal do PP. Aí na quinta, Elan Alencar, que também é um ex-PROS, porque o PROS teve ali uma situação e o PROS virou Solidariedade. E aí esse ex-PROS, que é o Elan Alencar, ele migrou para o Democracia Cristã. No mês passado, a vereadora Thaís Alipe recuperou aí o posto de líder da sigla, líder do PP na Câmara Municipal de Manaus. E ela tinha perdido essa liderança para o Jander Lobato, que ele era líder e foi colocado ali por Marcos Rota na época. 3 vereadores do PROS deixaram o partido após a incorporação do PROS pelo Solidariedade. É muita sigla, é muito nome, eu sei, mas vamos lá. O Wallace Oliveira, que continua no Solidariedade, mas já anunciou que pretende trocar. O vereador Rodrigo Guedes era do Republicanos e mudou para o Podemos. Marcelo Serafim, ele era líder do prefeito na Câmara, ele era afiliado do Avante, partido de Davi Almeida, e deixou o Avante para voltar para o PSB, que é o partido comandado pelo pai dele, Serafim Correia, ex-prefeito de Manaus. A gente já falou do caso de Gilmar Nascimento, e é isso, vê como uma mudancinha, na verdade, gera ali toda uma cadeia, né, de mudanças, como um dominó ali colocado, posicionado estrategicamente, mexeu numa peça, você vai mexendo em tudo. Então, não é só uma troca de sigla, mas representa muita coisa. Karime, Cid. Exatamente, Cíntia. Bom, Cíntia, para encerrar, o ex-ministro da Saúde e atual deputado federal Eduardo Pazuello agora faz parte do Parlamento Amazônico. Conta pra gente, explica o que isso significa. Pois é, ele é o atual deputado federal, general de divisão do Exército Brasileiro. A gente ouviu falar muito o nome do Pazuello durante a pandemia, né? Porque ele chegou a ser ministro de Saúde. E ele está fazendo parte do Tratado de Cooperação Amazônica, também conhecido como Pacto Amazônico. O ex-ministro da Saúde, ele diz que esse pacto ele é fundamental para a soberania nacional. Esse pacto é a união dos países que tem a Amazônia, né, os 8 países, para que se fala, né, em soberania nacional, mas é na continuação do meio ambiente, preservação e tudo mais. E ele fala que a cooperação entre os países e regiões como soluções duradouras, onde a nossa autonomia, que é a frase dele, aspa dele, plenamente presente. Por conhecer profundamente a região, acredito que tenho muito a colaborar. E foi assim que ele entrou no Pacto Amazônico. Agora fica a dúvida, será que tem? Então, ele nasceu no Rio de Janeiro, ele tem família em Manaus, ele costuma passar temporadas na capital amazonense e ele entende que ele tem muito a colaborar. A gente também entende isso? Fica aí uma questão para todos nós, né? Exato, para pensar aí. Teria um outro nome no parlamento que poderia, talvez, um daqui? Seria bom, né? Um daqui de fato, não um que vem aqui em temporadas? Bom, é isso. Vou deixar essa questão para vocês hoje e é assim que eu me despeço. Obrigada, Cíntia Blink. Boa noite, bom fim de semana. Tchau, tchau. Obrigada, até segunda. Até segunda. 18 horas. Esporte. Chegou a hora de falar sobre esporte. Cid Soares, conta pra gente o que temos de bom. Salve, salve, simpatia. Pois é, olha, Manaus anunciou aí para amanhã o início da venda de ingressos para seu jogo de estreia diante do Náutico pelo Campeonato Brasileiro. O valor do bilhete é 50, tá inteira, 25,6, paga meia quem tiver camisa do clube, além de estudantes, professores, portadores de necessidades e ainda os seus acompanhantes, idosos e doadores de sangue. O principal ponto de venda será na loja do clube, na bilheteria do estádio, somente no dia da partida, tá? Marcado para terça-feira, dia 2, a partir das 8h30 da noite. Lembrando que o
Manaus Futebol Clube completará 10 anos no dia 5 de maio. Vamos lotar a Arena da Amazônia, comemorar com o Gavião nesse jogo. Vamos lá, né, Cacá? Pô, não será dessa vez, né, que podem parar aí com as hashtags que não deu certo, não. Tite não voltará ao Corinthians. Em conversa com a diretoria alvinegra, o treinador reforçou sua gratidão e carinho pelo clube, deixou aberta a possibilidade de um retorno futuro, mas voltou a falar que não deseja trabalhar no Brasil em 2023. A conversa se concentrou nas ambições de Tite, né, e no projeto desportivo do Corinthians. Nem sequer foi discutido o valor de salário. O técnico ficou sabendo da mobilização nas redes sociais por parte da torcida corintiana pelo retorno dele e admitiu a pessoas próximas que é difícil dizer não ao clube, porém manteve-se firme na decisão de não assumir um clube brasileiro nesse momento. É isso. E agora vamos direto para o nosso editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Pesquisa divulgada hoje aponta que 71% dos professores de escolas públicas do Brasil estão estressados pela sobrecarga de trabalho. A pesquisa do IPEC foi encomendada por entidades Todos pela Educação, Itaú Social, Instituto Península e Profissão Docente. Foram ouvidos 6.775 professores de escolas públicas de todo o país, entre julho e dezembro do ano passado. A pesquisa aponta que gestão educacional deveria priorizar nos próximos 2 anos o apoio psicológico a estudantes e docentes. Também apontou que os professores enfrentam o desinteresse dos estudantes pela escola após a pandemia e que os estudantes voltaram para o ensino presencial com dificuldades de alfabetização e também em temas da língua portuguesa e matemática. Mas um fato positivo, porém, foi constatado. As famílias dos estudantes da rede pública passaram a valorizar ainda mais o trabalho do professor depois da pandemia. E 84% dos professores concordam que cursos presenciais formam profissionais mais bem preparados para o início da profissão. 18 horas. 7:01, terminamos por aqui o 18 horas. Obrigada pela companhia. Boa noite, Cid Soares. Até segunda. Beijo. Beijo. Você ouviu 18 horas.